Nessa terceira questão, que pertence à Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a gente tem o seguinte enunciado. Tendo conhecimento sobre a teoria ácido-base de Lewis e considerando possíveis reações que podem ocorrer entre as espécies, indique quantas das espécies a seguir agem como ácido ou base segundo Lewis. E aqui ele me dá as espécies para a gente poder avaliar. E aí vem as alternativas. Bem, a única coisa que eu quero deixar claro antes de chamar o nosso apoio, a nossa arte, é que das 4 espécies, o H3O+, já atingiu o topo em relação a receber ou doar par eletrônico. Então a primeira coisa que eu tenho que me ligar é que quando a gente fala em teoria ácido-base de Lewis, tá? É aquela transferência de par eletrônicos numa ligação coordenada dativa. Quem tem a possibilidade de doar par eletrônico numa ligação dativa é base segundo Lewis. Quem tem a possibilidade de receber o par eletrônico numa ligação dativa é ácido de Lewis. Ponto. Quando a gente analisa o H3O+, ele não tem possibilidade nem mais de doar e nem mais de receber par eletrônico. Porque esse cara já fez, a ligação dativa que ele teria que fazer. Lembra que ele recebe a água, no caso da reação que produz esse cara, ela recebe o H+, numa ligação dativa entre o par eletrônico doado pelo oxigênio e o H+, que vem de um ácido e é recebido pelo H2O. Então, das 4 espécies, essa não pode ser nada, segundo a teoria de Lewis. Estou deixando bem claro. E agora sim que a gente analisou isso, eu vou pedir um tempo para chamar a nossa arte. Lá vou eu. Então aqui, está a primeira análise que a gente fez. A espécie hidrônio hidroxônio H3O+, não é considerada ácido de Lewis, pois não necessita receber um par eletrônico. Também não é considerada base de Lewis, pois não doa par de elétrons. Não vai doar mais, não existe H4O+2, isso não existe. O máximo é a água recebendo um H+ de um ácido. Isso tem que ficar claro. Quando a gente vem na análise da água e do OH-, lembra que tanto a água quanto o OH-, o oxigênio, ele possui par eletrônico disponível. Aí eu coloquei dessa forma, tá? A forma estrutural da água e do radical OH-. Nota que o OH- está dizendo que o hidrogênio que saiu, esse cara, por exemplo, saiu fora na forma de H+, e deixou o seu elétron. Por isso que é negativo. A água, quando o hidrogênio da água, H2O, ele sai na forma de H+, e lembra que a água, segundo Bronsted-Lowry, ela pode doar H+, ou receber H+, ela é anfótera, ela pode agir como ácido ou como base de Bronsted-Lowry. Então, no caso da água, eu tenho aqui, par eletrônico disponível, podendo ser doado, e aí sim, pode ainda ser doado, numa ligação dativa. Mesma coisa o radical OH-, ele contém par eletrônico disponível, então ele pode doar numa ligação dativa. E aquelas espécies que têm par eletrônico disponível, que poderão ser doados numa ligação dativa, são classificadas como base de Lewis. Já o H+, que não tem elétron nenhum e se estabiliza segundo o elemento hélio, gás nobre hélio, com 2 elétrons, ele pode muito bem receber numa ligação dativa um par eletrônico, ficando com 2 elétrons e se estabilizando segundo o gás nobre hélio. Se ele pode receber a ligação dativa, ele é ácido de Lewis. Então, o que a gente tem que dar um tempo aqui e começar a refletir? Eu não preciso ter uma equação química para indicar ácido ou base segundo Lewis.
Basta que o cara tenha elétrons disponíveis para eletrônico que poderão ser doados numa ligação dativa, serão bases. Basta que o cara possa receber par eletrônico numa ligação dativa para ficar estável. E aí eu abro um parênteses para colocar bem claro os elementos alumínio e boro. Lembra que, vou dar exemplo de compostos, a LCl3. O alumínio faz 3 ligações simples com cloro. Isso quer dizer que você vai contar 6 elétrons. E a molécula existe, a substância existe. Portanto, mesmo sem adquirir o octeto, em outras palavras, apresentar 8 elétrons na última camada, o alumínio está estável com 6 elétrons. O mesmo acontece com boro do grupo 3A, por coincidência. Ele tem 3 elétrons, por exemplo, composto BH3, ele faz 3 ligações simples com hidrogênio. Também se estabiliza com 6 elétrons. Então, nota que esses dois camaradas, tá, nos devidos compostos, mesmo sendo molécula neutra, a LCl3BH3, ou qualquer substância formada com alumínio, molécula, tá, e boro, sempre poderão receber um par eletrônico. Então, eles serão considerados ácido, segundo Lewis. Coloca isso na sua cabeça. Então, isso é muito tranquilo a gente analisar. Encerrando, tem par eletrônico disponível que possa, porque esse aqui também tem par eletrônico disponível, mas não pode mais, já chegou no top. Ele não pode mais doar par eletrônico e nem receber. Por isso que ele não é nada mais, segundo o Lewis. Então, espécies que têm par eletrônico disponível, que possa ser doado numa ligação dativa, base de Lewis. Espécies que podem receber esse par eletrônico numa ligação dativa para ficar estável, como um gás nobre, seja com 8 ou seja com 2, ácido de Lewis. Acabou. É isso que eu tenho que me ligar. Valeu, gente boa, grande questão. Ó, o índice de acerto foi muito baixo. Então a gente ficou, vamos lá, né? A água é base, o grupo radical OH- hidroxila é base e o H+ é ácido. Então eu tenho duas bases, respectivamente? Não, né? Então eu tenho duas bases e um ácido. Duas bases e um ácido, letra E. Esta é a resposta, tá? A água é base, a hidroxila, o grupo radical hidroxila é base, e o H+ é um ácido, segundo Lewis. Um ácido e duas bases, já que ele não colocou respectivamente. Tranquilo? Até a próxima. Grande abraço.